Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prof. Jason aqui para mais um vídeo do nosso canal. E hoje, pessoal, atendendo a pedidos, a gente vai aprofundar mais um pouquinho, dar mais um passinho aqui para vocês compreenderem a epigenética. Pois bem, quem está ligado nos vídeos aqui no canal já deve ter visto um que eu vou deixar aqui em cima, para quem não viu, onde eu comentava a respeito dos nucleossomos. Pois bem, nesse vídeo maravilhoso que eu vou apresentar hoje aqui para vocês, vocês vão ver várias dessas estruturas chamadas nucleossomos. Na verdade, essa aqui é uma situação muito mais real. Vocês vão ver aqui moléculas de cromatina com diversos nucleossomos lá dentro do núcleo de uma das nossas células. E a gente vai ver aqui também acontecendo algumas alterações químicas nas caudas das estonas, que é um dos mecanismos epigenéticos que a gente já estudou aqui em alguns outros vídeos. Então, pessoal, passando aqui para o videozinho, vocês estão vendo que tem várias moléculas de cromatina aqui representadas em roxinho. A gente não consegue muito bem individualizá-las, porque aqui nós estamos falando de um período do ciclo celular que é chamado de intérfase, ou seja, é muito provável que isso esteja acontecendo dentro das suas células agora, para elas estarem funcionando adequadamente. E a gente vê aqui também em azul mais clarinho vários nucleossomos. Olha que legal! A distância média de um nucleossomo para outro nas nossas moléculas de DNA varia de 100 a 200 pares de bases, mas esse é um número mais ou menos rígido, baseado em alguns estudos, a gente não vai entrar nessas discussões aqui agora. Só para matar a curiosidade aqui de alguns de vocês. Então tem um nucleossomo aqui, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Vocês estão vendo que nesse caso aqui os nucleossomos estão separadinhos. Eles não estão juntos, compactados, guardando muito bem o DNA. O DNA aqui está exposto, vocês estão conseguindo ver o DNA ali em roxinho. Pois bem, esse aqui é um estado da nossa cromatina que a gente chama de eucromatina, aquele estado do DNA onde ele está ativo. E essa palavra em português, pessoal, DNA estar ativo, ela causa muitas confusões. A gente já discutiu isso aqui em alguns outros vídeos, mas para relembrar vocês, na verdade o DNA ele é sempre muito passivo. Ele pode estar dobradinho, fechadinho, com os nucleossomos todos compactados, num estado da cromatina que a gente chamaria de heterocromatina, e aí o DNA não seria acessado, ele não poderia ser lido, ou ele pode estar no estado passivo, que seria esse estado aqui de eucromatina. Então cuidado com essa palavra estado ativo do DNA. O DNA não é ativo, ele não faz nada, ele apenas é compactado fechadinho para não ser lido, ou ele é espalhado abertinho para poder ser lido. Quem faz a leitura dele é uma outra enzima que a gente vai ver aqui no videozinho também aparecendo. Então, tá aqui, vou passar aqui o mousezinho em cima para vocês. Aqui a gente consegue acompanhar uma molécula de cromatina, os nucleossominhos então bem espaçados e o DNA bem visível. Então o DNA agora ele poderá ser acessado. Eu vou soltar o videozinho aqui para vocês. Olha que confusão que está acontecendo lá dentro do núcleo. Vocês estão vendo um monte de bolinha amarela voando para tudo que é lado, DNA se mexendo, nucleossomos rodando. Sim, diferentemente do que a gente aprende nos livros ou mesmo fazendo aí alguns cursos, o nosso DNA não é completamente estático. A molécula de DNA não fica paradinha ali esperando acontecer alguma coisa. Não, existe uma bagunça, entre aspas, bastante bem organizada dentro dos núcleos das nossas células. É isso que faz com que vocês tenham exatamente o mesmo DNA em todas as células de vocês, porém cada uma delas desempenha um papel diferente. Uma célula do fígado deve estar lá muito preocupada em fazer o metabolismo das coisas que vocês comem. Uma célula do sistema visual deve estar muito preocupada em transmitir alguns fótons de luz aí que vocês absorvam olhando alguma paisagem e passar isso de repente para os neurônios de vocês. Uma célula epitelial está preocupada aqui em fazer a nossa defesa, em relação, por exemplo, aos raios UVA e UVB que a gente entra em contato aí quando sai no sol. E assim por diante. Então, cada célulazinha vai ter um papel específico dependendo do órgão que ela esteja, mas todas elas têm exatamente o mesmo DNA.
Só que essa baguncinha, entre aspas, que a gente está vendo aqui no videozinho agora, ela é diferente em cada uma das suas células. O DNA que está ativo na célula do fígado não necessariamente estará ativo lá no neurônio, porque o neurônio quer fazer outra coisa, ele participa de uma outra parte do seu corpo, um outro órgão do seu corpo. Ele tem que estar preocupado lá com a neurotransmissão, não com a metabolização, que é o papel principal lá do nosso fígado. Tem outros também, mas vamos encurtar a história por aqui. Soltando aqui o videozinho, ele vai dar um zoom, então, e vocês vão começar a ver quem que são essas moléculas todas que estão andando para lá e para cá. Primeiro, pessoal, antes da gente chegar no ponto, no ápice aqui do videozinho, vejam aqui agora bem grandão um nucleossomo. Lembrem-se que cada um desses nucleossomos são compostos por 8 proteínas, são 4 estonas diferentes duplicadas, e aqui está o DNAzinho, quase 2 voltinhas enrolado ao redor de cada um dos nucleossomos, certo? Aqui vocês estão vendo uma enzima ali em verde, que já está lendo ali um pedaço de DNA, vocês já vão ver, já vamos conversar a respeito um pouquinho mais dela. Aqui já tem outro nucleossomo, aqui já tem outro nucleossomo. Então o DNA está bastante acessível, ele está visível. Se essa região aqui for um gene, ela está passível de ser lida nesse momento, para produzir um RNAzinho que talvez vire uma proteína na célula de vocês. Soltando aqui o vídeo. Opa, o que está ocorrendo? Está chegando ali uma outra enzima, uma cor, parece um vinho ali, uma uvinha. E ela fez, então, pessoal, essas duas enzimas, essa mais cor de uva e aquela outra que já estava ali anteriormente, eles adicionaram essa bolinha verde aqui na cauda da estona desse nucleossomo ao redor do qual o DNA estava enrolado. Essa bolinha verde aqui, pessoal, é uma molécula química. Pode ser um grupo acetil, pode ser um grupo metil, pode ser aqui um grupo fosfato, enfim, podem ser várias outras moléculas que podem ser adicionadas nas caudas das nossas estonas. E aqui está um dos principais mecanismos epigenéticos que a gente conhece atualmente, a modificação química das caudas das nossas estonas. Ah, prof, por quê? Porque, pessoal, essa molécula que foi adicionada aqui agora na cauda da estona, vamos imaginar aqui para o contexto desse vídeo que fosse um grupamento acetil, certo? Esse grupamento acetil, quando ele se liga na cauda da estona que era muito positiva, ele vai tirar, entre aspas, essa positividade da cauda da estona. Se a cauda da estona deixa de ser positiva, ela vai deixar de atrair o nosso DNA, que é muito negativo. Olha que legal o mecanismo. DNA muito negativo, cauda da estona muito positiva, os dois têm um match, os dois se atraem, ficam ali enroladinhos. Quando vem uma enzima, nesse caso aqui chamada de estona acetilase, uma enzima que acetila a cauda das estonas, ela coloca um grupamento acetil na caudinha da estona. Essa caudinha da estona que era muito positiva não fica mais positiva. Então o DNA fica ali sozinho, negativo. É isso que vai acontecer no vídeo agora. Então vamos soltar aqui mais um pouquinho para frente. Vocês viram ali a estona acetilase acetilando a cauda da estona. E o que está acontecendo agora é que o DNA vai se separar do nucleossominho e vai ficar ainda mais acessível. Olha que bonito aqui, consigo ler esse DNA, até eu consigo ler ele agora. E quando ele está acessível assim, uma enzima chamada RNA polimerase, agora em verde, pode ser conectada nessa região do DNA, nesse gene, ler esse DNA e produzir aqui um RNA que está saindo ali. Então esse RNA ele é basicamente uma anticópia do que estava escrito no DNA de vocês. Depois esse RNA vai sair aqui do núcleo para talvez virar uma proteína. A gente já discutiu isso também aqui em alguns outros vídeos. Então tá lá, RNA polimerase em verdinho lendo todo esse DNA que só ficou acessível porque ele se desgrudou momentaneamente do nosso nucleossominho. E ele só conseguiu se desgrudar do nucleossominho porque a estona acetilase colocou um grupamento acetil na cauda da estona, que fazia parte daquele nucleossomo. Que mecanismo fantástico, genial, não? E como é que a gente regula isso epigeneticamente? Pois bem, a gente tem as enzimas que fazem o papel contrário.
as histonas deacetilases, aquelas que retiram o grupamento acetil da caudinha da histona. A histona, opa, volta a ficar muito positiva, o DNA está aqui negativo, volta o match dos dois. Então a estrutura se compacta de novo, o DNA fica agora escondido de novo lá nos nucleossominhos. Talvez ele volte lá para um estado então de heterocromatina, que é o DNA não ativo. Mas vamos ver aqui um outro mecanismo muito interessante também em termos de epigenética que o videozinho vai mostrar. Então vou soltar aqui para vocês. Esse mecanismo, pessoal, diz respeito quando a gente tem a rolagem dos nucleossomos, que é o que vai acontecer aqui agora. Chegou ali uma enzima em vermelho e ela está dando uma escorregada ali no nucleossomo um pouquinho para o lado. Quando ela escorrega esse nucleossomo um pouco para o lado, ela exibe aqui um pedaço de DNA que estava enrolado ao redor do nucleossomo. E se esse DNA é exibido, está exposto, você já deve imaginar que agora ele poderá ser lido, né? Como na parte anterior, no mecanismo epigenético anterior. Agora, então, o videozinho entra numa parte final, onde ele vai mostrar o estado inativo do DNA. Aquilo que eu comecei falando aqui para vocês, que seria a heterocromatina. Olha como é difícil de eu enxergar o DNA agora dentro dos núcleos das nossas células. Lembram que ele estava em roxinho no exemplo anterior? Ele continua estando em roxinho aqui nesse exemplo também, mas é difícil, eu já não consigo seguir ele direito, porque ele está bem compactado nos nucleossomos. Então aqui, por exemplo, poderia ser justamente aquilo que eu falei para vocês. As enzimas histona deacetilases retirando os grupamentos acetil do nosso DNAzinho e ajudando ele a se compactar. Ah, prof, quer dizer então que toda a epigenética é só baseada em colocar acetil e retirar acetil? Não. Que bom se fosse assim, mas não é, pessoal. A complexidade é muito maior. Então eu posso falar aqui para vocês, além de acetilação e deacetilação, eu poderia falar de metilação e desmetilação, eu poderia falar de fosforilação e desfosforilação, ubiquitinização e desubiquitinização e por aí vai. Tem um monte de grupamentos químicos que podem ser colocados nas caudinhas das histonas. Cada um deles vai fazer o papel de ajudar a compactação ou de ajudar a descompactação do nosso DNA, ou seja, deixar ele menos propenso a ser lido ou mais propenso a ser lido. E a gente está vendo que algumas reações químicas ainda dependem em que ponto da cauda de qual histona eu coloque para causar aquele mecanismo epigenético ou não. Então, por exemplo, se eu pensar na metilação, em linhas gerais, quando eu coloco um grupo metil na cauda da histona, eu teria uma retração da estrutura, eu teria uma maior aderência do DNA com o nucleossomo, ou seja, eu dificultaria a leitura. Só que se eu colocar o mesmo grupamento metil num ponto diferente, pode ser que o contrário ocorra. Então isso, pessoal, mostra para vocês a extrema complexidade que é entender completamente, na atualidade, epigenética. Jamais acreditem nas pessoas que estão vendendo cursos ou produtos para vocês, dizendo que vocês vão fazer uma reprogramação epigenética completa ou que isso e aquilo. Tá? Epigenética é algo em estudo, em desenvolvimento. Tem muita gente indo para laboratório para entender o que cada uma das reações químicas vai causar em cada uma das caudinhas das histonas, de cada um dos nucleossomos, de cada uma das moléculas de DNA de vocês. Não tem um efeito tão direto assim, a ponto de que eu possa vender uma informação fechada, bonitinha para vocês. Tem muitas coisas sim que a gente já sabe. Eu vou trazer para vocês no futuro aqui experimentos super interessantes de epigenética, de lambida em ratos, que tem a ver com saúde mental em seres humanos, com obesidade, enfim, tem muita coisa legal sendo descoberta. Porém, cuidado com os vendilhões do tempo que tomam dinheiro de vocês. Vocês estão vendo a complexidade grande que é aqui agora. Isso que eu peguei um vídeo muito bom e estou resumindo aqui de uma maneira muito tranquila e simples para vocês todos, certo? Então cuidado. Vamos soltar o videozinho para ver aqui então a nossa heterocromatina, o estado mais condensado aqui, onde o DNA está bem agarradinho nos nucleossomos. Olha aí. E agora dando um zoom maiorzão, a gente consegue ver aqui um nucleossomo, o outro nucleossomo, eles estão bem pertinhos.
Olha o DNA aqui bem enrolado ao redor do nucleossomo, só um pedacinho dele exposto. Esse pedacinho ali, mesmo que ele ficasse exposto, se eu fosse uma RNA polimerase, eu talvez nem conseguisse ler esse pedaço. Se eu lesse esse pedaço, eu ia fazer um trechinho bem curto de RNA, que talvez não signifique nada para a célula. Esse RNA vai ser descartado, ele não vai virar proteína no futuro. Mas é possível também fazer uma compactação ainda maior do que essa que está sendo mostrada aqui para vocês agora no videozinho. Mas vamos soltar aqui para ir adiante. E essa compactação, pessoal, está sendo feita agora. Vocês estão vendo aqui os nucleossomos se aproximando ainda mais e fechando ainda mais a estrutura. Ou seja, basicamente levando a zero ou a quase zero a probabilidade de que eu leia este gene neste exato momento aqui agora. Olha que difícil. Como está compactado e bonito o nosso DNA. E agora ele mostra, então, no finalzinho, uma comparação aqui para vocês entre o estado de heterocromatina aqui na direita, DNA bem compactado ao redor dos nucleossomos, e um estado aqui de eucromatina na esquerda, onde o DNA está mais separadinho, está mais visível, está mais fácil, mais acessível a ser lido. Pessoal, só cuidado aqui, porque esses termos que eu usei nesse vídeo, eucromatina e heterocromatina, eles significam polos opostos, eles são termos lá do século passado, quando a gente achava que o mundo era meio tudo ou nada, né? Eucromatina ativo, heterocromatina inativo e acabou. Não, a coisa é contínua. Então hoje é mais legal pensar, por exemplo, num nível de probabilidade, num dimmer, onde eu consiga regular aqui 1% de compactação, 2%, 3%, 4%, 5% e assim por diante, tá? Então esse finalzinho aqui está mostrando para vocês, na direita o bem compactado, na esquerda o mal compactado, mas tem todo o meio do caminho aqui, e isso é outro desafio para o pessoal que estuda regulação gênica e epigenética, porque de repente a gente vai ter no futuro produtos ou moléculas, ou alimentos, ou terapias que sejam mais efetivos em termos de porcentagem do que outros competidores, do que outras moléculas, outras terapias. E aí tudo vai depender de quantos por cento eu quero abrir aquela estrutura, ou seja, de quanto RNA eu preciso daquele gene naquele momento para me curar, para melhorar, enfim, certo? Então tudo isso é um desafio hercúleo. Não dá nesse ponto aqui agora, 2024, para a gente generalizar mecanismos. Cuidado! Então, por exemplo, se a gente for se falar aqui de câncer, eu não tenho nenhum produto nesse momento que tenha um mecanismo epigenético que vá salvar as pessoas. O que o futuro nos vai revelar? Algum produto, alguma terapia, algum alimento, não sei, numa determinada concentração ou dose, não sei, que se aplicável num determinado tempo da vida de uma pessoa, vá fazer com que alguns genes de defesa, alguns genes bonzinhos das células sejam ativados. E esse mesmo produto vai fazer com que aqueles genes importantes para o câncer sejam desativados. Não dá para eu pensar que vamos simplesmente colocar grupamentos acetil ao rodo para dentro do núcleo das nossas células, porque daí todo o DNA vai ser ativado. Todo o DNA ativado, como eu já falei nesse vídeo aqui agora, vai colapsar a célula. Pode ser justamente a origem de um câncer ou, no mínimo, aí a morte daquela célula. Certo? Então, essa coordenação do que tem que ser expresso ou não ser expresso, ela é feita e muito bem feita, funciona a maior parte do tempo dentro das nossas células. Mas, às vezes, dá um probleminha e um deles é o câncer que a gente exemplificou aqui agora. Certo, galera? Eu vou voltar a falar nesses assuntos aqui para vocês, como eu disse, porque tem muita ciência muito interessante sendo feita. O pessoal tem muita dúvida e muita curiosidade, sempre me faz perguntas muito boas aqui nas aulas a respeito disso. E também porque eu quero chegar com vocês num ponto que é muito bem abordado num livro sensacional que eu recomendo que vocês leiam, que é chamado Mindset. Aquele livro é escrito por uma psicóloga sobre um ponto de vista da psicologia, mas vocês vão ver que a compactação e descompactação de cromatina tem tudo a ver com o que está escrito naquele livro. Certo? Mas isso é tema para um outro vídeo e a gente se vê com certeza, então, para falar deste e de outros temas interessantes que vocês sempre pedem, sempre têm curiosidade. Um grande abraço para vocês todos e até lá!